Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouco das propriedades da multiplicação. Então, vamos à primeira propriedade, que diz o seguinte: em uma multiplicação de dois números naturais quaisquer, a ordem dos fatores não altera o produto. Essa propriedade é chamada propriedade comutativa da multiplicação. Ou seja, a ordem não influencia, ou seja, a ordem dos fatores, que são os elementos da multiplicação, não altera o resultado final, que é o produto. Ou seja, temos aqui um exemplo. 25 vezes 14 é exatamente 350. E 14 vezes 25 também é 350. Fizemos aqui até a continha armada. Alguma dúvida com relação à questão da armação da conta? A gente tem uma aula no canal explicando esse passo a passo bem direitinho. Aqui a gente vai fazer de forma mais rápida para ganharmos tempo. Então, sabemos que no primeiro caso, 25 vezes 14 é quem? Vamos multiplicar primeiro quem? O 4. 4 vezes 5 dá exatamente 20. Então ficou 0, subiu o 2. E 4 vezes 2 é 8, mais 2 dá exatamente 10. Então, observemos a questão do alinhamento das colunas. Agora vamos para quem? Para 1. 1 vezes 5, 5. Olha o 5 onde fica, abaixo do número que está multiplicando. E 1 vezes 2 é exatamente 2. Fazendo a soma, aqui podemos completar com 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. 1 mais 2, 3. Então, exatamente 350. Já, 14 vezes 25 vai dar o mesmo resultado. 5 vezes 4 é exatamente 20. Então, ficou 0, subiu 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2 dá exatamente 7. Aí, agora com 2 aqui, 2 vezes 4 dá exatamente 8. E 1 vezes 2 aqui, ou 2 vezes 1, dá exatamente 2. Então, aqui podemos completar com 0. 0. 7 mais 8 dá exatamente 15. Então, subiu 1. E 1 mais 2 dá exatamente 3. Ou seja, 350. Então, podemos notar que 25 vezes 14 é a mesma coisa que 14 vezes 25. Ou, utilizando letras, podemos ter que A vezes B é igual a B vezes A. Sabendo que A e B são números naturais quaisquer. Então, vamos aqui para a nossa segunda propriedade. O que diz a nossa segunda propriedade? Que em uma multiplicação de três números naturais quaisquer, podemos associar os fatores de modos diferentes. Essa propriedade é o que vamos chamar de propriedade associativa da multiplicação. Ou seja, é a associativa. Então, qual é o exemplo que temos? Temos esse exemplo aqui, 20 vezes 4 vezes 3. Então, podemos separar a operação inicial com o quê? Com parênteses, para determinar quem vamos multiplicar primeiro. Fizemos aqui com duas formas aqui. Então, 20 vezes 4 vezes 3 é igual a 20 vezes 4 vezes 3. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos separar primeiro esses dois números aqui entre parênteses, nessa primeira. E nessa outra aqui vamos separar os dois últimos. E vamos fazer a operação. Então, sabemos aqui que 20 vezes 4, primeiro, só lembrando, resolver primeiro quem está dentro do parênteses. Então, 20 vezes 4 é 80. 80 vezes 3 dá exatamente 240. Agora aqui, primeiro, quem está entre parênteses. 20 vezes, então, repetimos aqui. 4 vezes 3 dá exatamente 12. E 20 vezes 12 dá exatamente 240. Ou seja, das duas formas, deu aqui o mesmo resultado. Ou seja, fazendo aqui com letras, aqui, sendo A, B e C números naturais quaisquer, eu tenho que A vezes B vezes C pode ser quem? A vezes B vezes quem? Vezes C. Ou seja, primeiro a multiplicação do A vezes B aqui, que foi o caso que fizemos aqui. Suponhamos aqui que o A seja 20 e o B seja 4. Então, multiplicamos ele primeiro. É igual a quem? A vezes quem? B vezes C. Ou seja, o caso aqui, o B pode ser 4
e o C aqui da gente pode ser 3. Das duas formas aqui, ó, vai dar o mesmo resultado, como fizemos aqui no exemplo. Então, essa foi a segunda propriedade. Então, gente, continuando, chegamos aqui à nossa terceira propriedade, que diz, em uma multiplicação de um número natural qualquer por 1, o produto é sempre igual a esse número natural. Nessas condições, o número 1 é chamado o elemento neutro da multiplicação. Ou seja, olha o exemplo que temos aqui. 1 vezes 15 é igual a quem? É igual a 15. Ou seja, 1 vezes 15 deu exatamente o número que eu estou multiplicando por 1, que é exatamente o 15. E 15 vezes 1 é exatamente quem? 15. Ou seja, temos aqui um número natural vezes 1, aqui, vai ser o próprio número natural. Então, aqui, A vezes 1 é exatamente A. Note que, quando o número 1 é um dos fatores, ele não influi no resultado da multiplicação. Ou seja, 1 aqui vezes o 15 deu exatamente 15. Aqui, ó, 15 vezes 1, ó, o 15 aqui multiplicando com 1 deu exatamente 15. Aqui, de modo geral, né? A vezes 1 é exatamente quem? A, ou seja, é o número que estamos multiplicando por 1. Quarta propriedade diz o seguinte, ó, para multiplicar um número natural por uma adição de duas parcelas, multiplicamos o número pelas parcelas e a seguir adicionamos os resultados obtidos. Essa propriedade é chamada propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Ou seja, temos aqui, ó, um exemplo aqui, ó. 4 vezes essa soma aqui, ó. 3 mais 6 eu sei que é 9. Ou seja, podemos fazer, ó, 4 vezes 3 mais 4 vezes 6, que foi o que fizemos aqui, ó. Se fizermos aqui, ó, logo, quem está aqui entre parênteses, teremos também o mesmo resultado. E vamos mostrar aqui. Observe, ó. 3 mais 6, aqui, ó, 4 vezes. 3 mais 6 é exatamente 9. 4 vezes 9 dá exatamente 36. Aqui, ó, como separamos, ó, vamos fazer as duas para somar e encontrar também esse resultado 36. Ou seja, 4 vezes 3 é 12. Mais 4 vezes 6 é exatamente 24. Ou seja, 12 mais 24 também dá 36. Ou seja, eu posso pensar até dessa forma. Ó. Multiplicar ó, 4 vezes 3 mais quem? Mais 4 vezes 6. Então, essa propriedade aqui, ó, se pegarmos aqui, ó, 3 números naturais, quais que é aqui, ó? A vezes B mais C é igual a quem? A vezes B mais A vezes C. Ou seja, A vezes B mais A vezes C. Essa propriedade também vale para quê? Para a multiplicação de um número por uma diferença. Ou seja, aqui fizemos ó, com uma soma. Também pode ser uma diferença. Também vale. Ou seja, 2 vezes 5 aqui menos 3. Então, podemos fazer ó, 2 vezes 5 menos 3 é quem? É 2. Então, 2 vezes 2 é exatamente 4. E podemos fazer assim, ó, o 2 vezes o 5 menos o 2 vezes o 3. Ou seja, 2 vezes 5 aqui é quem? É 10. Menos 2 vezes 3 é 6. 10 menos 6 é exatamente 4. Ou seja, se fizermos logo aqui a diferença e depois multiplicar, é a mesma coisa que multiplicar o número aqui que está fora pelos dois números aqui e depois subtrair. Ou seja, dados 3 números naturais quaisquer, A que multiplica quem? B menos C, eu posso multiplicar o A vezes o B e depois subtrair de quem? Do A vezes o C. Ou seja, A vezes B menos, vou ajeitar aqui, A vezes B menos A vezes C. Por fim, temos aqui ó, a quinta propriedade. Existe um elemento que, ao multiplicar um número por ele, o produto será quem? Será zero. Ou seja, a multiplicação resulta em zero. Essa é a propriedade do elemento nulo. Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, ó, 2 vezes 0. Então, é exatamente 0. Ou seja, 0 vezes qualquer número resulta em 0.
Sendo A aqui um número natural qualquer, ó, A vezes 0 é exatamente 0. E assim terminamos nossa aula.